Europeus, transem ou vão perder o que é vosso por direito? Por que é que os europeus têm que transar? Porque senão vão perder os seus direitos. Por que é que vão perder o que é deles por direito? Os seus direitos não, o que é deles por direito. Tem N fatores, mas a gente vai abordar aqui sobre um, dois, três, quatro fatores e mais uns adjacentes. Eu não estou falando que os europeus não transam. Transam, claro que transam. Só que estão a usar preservativo demais, entendeu? É meio irônico ouvindo isso de um africano, né? Porque existiu um cara ali que nos últimos anos a sua fala se tornou totalmente viral. Ele disse o seguinte: quando está a chover, os africanos só pensam em sexo. Não pensam em agricultura, não pensam em desenvolvimento, não pensam nas usinas hidrelétricas, não pensam em nada. Mas quando está a chover, só querem pensar em sexo. Mas esse é um pensamento estereótipo, entendeu? Não quer dizer que todos os africanos são assim, mas aqueles que gostam de vida louca e tal. Por que os europeus devem trazer para não perder o que é ser por direito? Tudo se resume a filhos, tudo se resume a nativos. É muito importante vocês entenderem que a Europa é o continente mais antigo do mundo. E basicamente o que a gente conhece hoje como civilização moderna veio da Europa. E os europeus são responsáveis pela conexão que o mundo tem hoje. Isso é uma coisa que nós podemos discutir até amanhã, mas eles são os responsáveis. Os primeiros a chegar aqui na África, por exemplo, foram os árabes, mas os árabes não tinham intenção de expandir a sua cultura de uma forma assim literal para poder servir de comunicação. Então eles foram meio atrasados. Até que o cristianismo chegou e basicamente o que a gente utiliza para se informar hoje são todas línguas europeias, entendeu? Então, desde muito tempo os europeus já vêm mandando o mundo, só que de lá para cá a gente vê um grande déficit. A taxa de natalidade da Europa diminuiu bastante, mas com fluxo migratório, do nada o pico subiu. Quando você vai ver de onde são esses nenéns são de filhos de imigrantes. Como é que a identidade europeia vai se perder? A baixa de natalidade dos europeus, que perdem muito tempo só trabalhando, 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 nunca chega para nada, acabam deixando para depois fazer filhos, né? É normal hoje em dia, dizem que é moderno não fazer filhos. Se o próprio Elon Musk, que está cheio de dinheiro, que anda tendo rabo, diz que temos que fazer filho para a humanidade não se perder, por que que o pobre não quer fazer filho? Por mais que vocês possam ver essa mentalidade que eu estou a passar para vocês como arcaica, vai servir para justificar certos pontos. Os europeus são o povo mais velho do mundo hoje em dia, entendeu? O país onde a gente pode encontrar pessoas mais idosas é a Europa. E é muito comum encontrar um casal de 60 anos e só tem um ou dois filhos. Temos também a esperança de vida é muito alta, a esperança de vida europeia. Faz com que as pessoas pensem que têm tempo de fazer filho, entendeu? Muitos deles até inventaram aquilo que é dos homens. Como é que se diz? Ah, mano, nem sei. Os imigrantes e seus filhos vão tomar a Europa. Por que que vão tomar a Europa? E por que que os europeus... Por que que a Europa vai se apagar? A gente presenciou bem recentemente o que houve, né, nos Jogos Olímpicos na França. Mano, aquilo foi uma orgia. Se a gente conseguir identificar, basicamente a cultura europeia foi humilhada de uma forma muito woke. Então, essa humilhação de forma muito woke, a gente vê que tem muita militância por trás. Se levando em consideração que a Europa a França é um país muito antigo, um país multicultural, um país que tem uma cultura extremamente forte, mas para mostrar para o mundo, eles decidiram humilhar certas entidades que fazem parte da cultura francesa, é porque existem muitas coisas por trás disso, né? Hoje em dia você consegue ver que boa parte dos países europeus são muçulmanos. Por exemplo, a França, 18% da população é muçulmana, entendeu? 18% da população francesa é muçulmana. Se 18% da população francesa é muçulmana, todos esses muçulmanos, pelo menos 10%, são imigrantes. E esses imigrantes estão a se reproduzir. Daqui a 50 anos, a população francesa terá mais ou menos ali 30% de pessoas que são muçulmanos. Basicamente, o cristianismo, né? A religião cristã já está sendo deixado de parte. E aqueles que são europeus, nativos, aqueles que são europeus de gerações e gerações, os europeus mesmo,
eles fogem de seus países, né? Por exemplo, Portugal. Portugal é um país que os jovens saem de Portugal porque tem muitos imigrantes, não há emprego que os portugueses querem de ganhar 10 mil euros, vão procurar emprego para outros países. Naqueles outros países onde eles vão, eles acabam sendo também imigrantes. E muitos dos europeus jovens acabam indo para a América Latina. Eu estou vendo um fluxo crescente de muitos europeus jovens migrando para o Brasil. O Brasil é totalmente diferente, não pode ser comparada com o que está acontecendo na Europa, porque o Brasil basicamente se formou graças aos imigrantes europeus, graças aos africanos que foram levados para ser escravizados e graças aos latinos nativos. Então, o Brasil se tornou Brasil graças a todos esses elementos. Já a França é diferente. Então, os países europeus devem conscientizar mais as pessoas. A Europa não é tipo a China, que as pessoas se reproduzem, entendeu? A Europa tem que fazer mais filhos, tem que transar mais, entendeu? Tem que ter bebês, pelo menos 3 bebês para cada casal, para vocês conseguirem manter, pelo menos daqui a 50 anos, ainda metade da população europeia será totalmente europeu e vão conservar a vossa cultura. Por que eu estou a falar isso? Porque se metade do pessoal que está na França, por exemplo, vamos falar de França, metade do pessoal que está na França for imigrante ou filho de imigrante, claramente que vai ter uma miscigenação cultural. E eu, sendo bem sincero, a cultura europeia não sobrepõe a cultura, por exemplo, do Médio Oriente, ou a cultura da África, ou a cultura da América Latina. Não sobrepõe, entendeu? Porque a cultura europeia é muito refinada, retocada, entendeu? E é facilmente manipulada a cultura europeia. Caso os europeus é que estão presentes lá, não vai ser manipulada. Por exemplo, um exemplo, a comida europeia, se você levar em qualquer cultura, se você levar aqui na África, vai sofrer alteração. Entendeu? Sofre alteração, nós vamos continuar a falar que é da França, nada de Portugal, mas sofreu alteração. Se um português que conhece vir lá provar aquela merda, vai falar que não, está a faltar isso. Não, acrescentou-se isso. Deixa de ser automaticamente a mesma coisa que os brasileiros fazem. O brasileiro não leva desaforo para casa. O brasileiro, quando vê uma coisa e gostou, por exemplo, um prato bom e gostou de um país, né? Tem muitos brasileiros que têm complexo de europeu, que pensam que são europeus só porque são descendentes de europeus. O que é que eles fazem? Muitos deles têm cultura de começar a comer só comidas europeias. Mas você vai ver aquela receita, sofre um monte de alteração. Automaticamente aquilo deixa de ser europeu. Então, a cultura europeia é facilmente manipulada. Daqui a pouco, dentro da própria Europa, terá manipulação de culturas. E, fora as construções, os museus e muitos arquivos guardados que vão falar sobre a cultura, que vão falar sobre o que a Europa é, não vai ter nada. Porque os jovens que vão ser nativos europeus são pessoas mixigenadas que vão crescer com a cultura dos pais. Principalmente hoje que os pais ensinam a odiar outras pessoas por um certo problema que eles tiveram. Entendeu? Não, se eu tiver esse problema, meu filho também vai ter esse problema. Então, automaticamente já lhe ajuda, já lhe ensina a odiar fulano e cicrano. Então, as crianças vão crescer com aquela cultura. Um exemplo, boa parte das pessoas que estão a emigrar para a Europa são africanos, entendeu? O que os africanos fazem quando chegam lá? Eles se apegam muito à cultura africana. Eles tentam mixigenar a cultura africana com a cultura que já encontram lá, tentam mixigenar para conseguirem melhor reinar. Então, se os europeus não quiserem fazer filhos, se os europeus não quiserem transar, se os europeus falarem que não podemos reproduzir muito, porque isso não é vida, não sei quantos, tudo que vocês trabalharam até os dias atuais será dos imigrantes. Antigamente existia um plano chamado Vamos Pintar a Europa, entendeu? Onde muitos imigrantes saíam daqui da África para ir nascer na Europa. Vamos pintar a Europa. Isso funcionou, entendeu? Isso funcionou. Antigamente, para você encontrar um africano, desculpa, antigamente para você encontrar um cara negro, mas europeu, era difícil. Hoje não. Hoje você encontra boa de criancinhas negrinhas assim, tal, boa de criancinhas moreninhas, latinos, tal, que são totalmente europeus. Então, se vocês europeus que não querem transar, não querem fazer filho, vossa cultura vai se perder, porque os filhos de imigrantes não vão lutar para preservar a vossa cultura, entendeu? A África e a América Latina e a Ásia só prevaleceu. A Ásia não, vamos meter de parte, porque a Ásia foi mesmo entre eles. A América Latina
América Latina não, América, as Américas e a África só prevaleceram porque os povos têm uma cultura muito forte e eles têm uma crença que também é muito, mas muito forte acima de tudo, entendeu? Mais importante do que o desenvolvimento, as tecnologias e muita grana é a humanidade. Se a humanidade não se preservar, cara, não sobra nada. Claro, também tem aquela questão de que cultura são mutáveis, né? A cultura não pode ser uma coisa fixa. A cultura deve sofrer alteração. Uma coisa que acontece aqui na África é que muitas culturas aqui na África não são dinâmicas, as culturas aqui na África. As culturas na África são basicamente estáticas. Da forma arcaica de se implementar aquela cultura é da mesma forma que eles implementam até agora. Então, muitas culturas africanas são arcaicas, que muitas pessoas olham aquilo com desdenho, até mesmo desprezo, entendeu? Então, esses dois continentes só sobreviveram porque tinham uma cultura muito forte. E essa cultura forte fez com que os povos prevalecessem até os dias atuais. A África nasce pra caralho, mano. A América Latina não se fala. Um país também que está a ter problema de ter jovens é o Brasil, entendeu? O Brasil também está a nascer pouco, também não está a transar, está a nascer pouco. Então, metendo no mesmo escalão que a Europa, o Brasil ainda pode se sobrepor, porque o Brasil já é um país feito de imigrantes, entendeu? Muito da população brasileira são descendentes de portugueses, franceses, alemães, africanos. Então, eles já são feitos disso, eles entendem disso, vão conseguir dar a volta por cima. A Europa não, cara. A Europa desde muito tempo foi protegida pelos seus, exceto os países nórdicos que detestam muito os imigrantes, que também os imigrantes não vão lá porque as leis lá são um bocado complicadas para eles. Tem muito racismo também. Então, os países que mais abrigam estrangeiro vão um dia chegar na presidência. Eu estou vos falar, vocês vão perder o que é vosso. Por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido, eu não sei quem é o atual ministro, né? Eu não sei quem é o atual ministro. Mas no princípio desse ano o ministro que estava lá era filho de indiano, entendeu? Os pais eram imigrantes, era filho de indianos. Já começou, rapaz. Já começou, entendeu? Já começou. Ainda tem a questão também da agora a monarquia tentar se envolver com outras pessoas. Isso é bom, entre aspas, mas a população normal, a população civil, deve transar e ter crianças. Não precisa muito, só poucos para manter a vossa cultura. Vai se perder. Porque, sinceramente, eu como africano, vivendo em um país luso, não consigo citar uma cultura que seja europeia, Estou a falar europeia, mesmo europeia. Eu consigo citar culturas que foram moldadas pelos europeus. Não uma cultura europeia mesmo, entendeu? Como, por exemplo, okay. Não sei, estás a ver? Então, um apelo é, se vocês têm filho de 30 anos que até agora não estão vos apresentando neto, aperta. Qualquer europeu médio que ganha um salário, por exemplo, que ganha 3 salários médio, consegue ter filho. É frescura, entendeu? Não, não dá, vocês africanos, por isso que não desenvolvem. Podem criticar, eu não estou a falar que a gente está bom. Eu estou a falar que nós, no final das contas, nós vamos prevalecer. Entendeu? No final das contas, nós vamos prevalecer. Nossa cultura vai prevalecer. Nós aqui, por exemplo, aqui em Angola, tem muitos imigrantes. Libaneses, eritreios, não sei o quanto. Estão todos aqui. Eles estão a se reproduzir aqui. Mas também nós também não estamos a se reproduzir. Que amanhã a nossa própria cultura angolana não se perca. Entendeu? Não se perca. Pode sofrer mudança, mas não se perca. Eu aposto que se a Europa continuar a ter um problema vertiginoso de taxa de natalidade, será dominado os adolescentes, totalmente os adolescentes daqui a 10 anos serão todos filhos de imigrantes. Todos os adolescentes serão filhos de imigrantes. Por um lado, isso vai ser bom, porque a xenofobia, o racismo vai diminuir muito. Mas, por outro lado, para os próprios europeus não vai ser bom, porque vão querer tomar uma medida muito mais difícil, porque daqui a pouco vai ter um maluco que vai falar que não, vamos deportar filhos de imigrantes. O Japão fez isso. No Japão, se você é japonês, tens um filho com uma estrangeira, para ter o filho ganhar nacionalidade será muito difícil. Para teu filho ganhar nacionalidade será muito difícil. O Japão fez isso. Daqui a pouco vai surgir um maluco na Europa que vai fazer isso. Entendeu? Então, trazem mais, façam o mesmo filho. Não precisa 10, 20. Se tiveres um filho
que tem 30 anos, que até agora não está apresentando ninguém, aperta-lhe, tiririm, dá um tiririm, entendeu? Tem que transar, tem que fazer filho. Não necessariamente transar, porque hoje em dia fazer filho não é preciso transar, né? Fazer filho, para preservar o que é vosso. Porque os imigrantes já não têm volta. Os imigrantes já estão aí para ficar, não tem volta. Só vai vindo mais, os latinos, os asiáticos, os africanos, só vão vindo. É que vão, os filhos desses é que vão vir dominar a Europa. Daqui a pouco a Europa vai se apagar, que nem o Império Romano, não é isso? A Europa agora é que nem Sugar Daddy, entendeu? Bom, resumindo o vídeo, o fluxo migratório que está existindo na Europa faz com que daqui a mais ou menos 10 anos todos os adolescentes serão filhos de imigrantes. E fazendo com que todos os adolescentes sejam filhos de imigrantes, uma vez que a população europeia está muito velha, tem uma expectativa de vida muito alta e eles acham que fazer filho tem tempo, existe um tempo, com 50 anos quer fazer filho. Vai acontecer o quê? Que quem vai dominar a Europa inteira serão os filhos de imigrantes. E sendo isso, os filhos de imigrantes claramente que não vão se apegar totalmente na cultura europeia, vão se apegar na cultura que eles vão crescer com eles dentro de casa, que os pais vão lhes ensinar dentro de casa. Os pais lhes ensinando uma cultura dentro de casa, quando eles crescerem vão querer implementar nas ruas. E automaticamente a cultura europeia vai se perder. Um exemplo disso é a festa que aconteceu esse ano em Paris, na França, entendeu? É que as Olimpíadas de Paris. As Olimpíadas de Paris foi uma das maiores orgias que já aconteceu no mundo. Se você dar conta, boa parte das pessoas que foram ofendidas naquele espetáculo são figuras emblemáticas da história francesa, entendeu? Aquilo foi ruim pra caramba. Até ofenderam Jesus, não sei quantos. Aquilo foi ruim. Então, aquilo que está a dominar a Europa hoje em dia, entendeu? Aquilo que está a dominar a Europa hoje em dia, será combatido pelos filhos de imigrantes. E quando os filhos de imigrantes combaterem aquilo, automaticamente a Europa terá uma nova cultura. O que vai sobrar, talvez, são os pergaminhos que vão sobrar aqui, os pergaminhos que vão falar sobre a história europeia, as estruturas, os museus que vão sobrar, vai ficar tudo na história, entendeu? Então, façam filhos. Não muito, mas façam. Dá um jeito nisso. Ah, não, não dá. Isso é um pensamento arcaico. É, claro que é. Acho que eu vou negar. Não vou negar. Filho é riqueza. Não é riqueza. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Não tentem virar dinossauro. Tchau.